como introdução, destacamos o rim, né, como um dos principais órgãos do processo de controle hídrico, controle de pH e osmolaridade. Certo? Então, a gente compreende basicamente o rim, ele que vem logo no nosso pensamento, né? Que ele administra essa questão, esses controles hídricos, né, por parte da água que circula no nosso organismo. Só que o rim também ele participa muito na questão do controle do pH do sangue, certo? E ocorre muito processos de difusão e até mesmo dentro da osmolaridade, ok? Através desse processo de difusão dos íons, né, que ocorre ali principalmente no néfron, que no caso é no caso a estrutura funcional do rim, a unidade funcional do rim, né? De lá várias outras substâncias elas são liberadas, né, na forma de urina, certo? Então acontece vários processos ali, a tentativa de principalmente controlar essa questão do solvente dentro do nosso organismo, certo? Porque a densidade do sangue, ela promove, ela tem uma certa participação no que diz respeito à pressão sanguínea, né? Então a pressão ela tem que variar em certos pontos do nosso organismo para poder o sangue subir, para poder o sangue descer. Claro, existem outros mecanismos que auxiliam nessa questão da circulação sanguínea, mas variar também essa questão da densidade do sangue é papel fundamental por parte do rim, certo? Essa tarefa renal é feita através da excreção, reabsorção de vários íons metabólicos, substâncias exógenas e principalmente a água, tudo bem? Então veja a quantidade de substâncias aí, de processos, de mecanismos que ocorre, né, por parte do rim, tá certo? Ora, para excretar e reabsorver, o rim usa três processos bem delineados. O que eu já estou adiantando para você, a gente vai discutir muito mais detalhes lá na frente, que é a filtragem glomerular. Nesta etapa, o rim filtra do plasma sanguíneo todas as substâncias de baixa massa molecular, retendo a quase totalidade das proteínas. Então, existe aí um processo de filtragem, né, por parte de uma estrutura chamada glomérulo. Vou já apresentar aqui para vocês, né? E lá no glomérulo ocorre o que chamamos de filtragem, né? E lá fica contido o que chamamos também de volume filtrado, certo? De substâncias que possivelmente poderão fazer parte da urina, tá? E muitas delas são partículas pequenas que podem ser filtradas ali numa região que é semelhante à difusão que ocorre nos vasos capilares, né? Lá principalmente no néfron, existe também esse processo de difusão das substâncias através de vasos capilares, tudo bem? Tendo quase a totalidade das proteínas. Esse processo se realiza no glomérulo. Vai já ver isso. Tá? Então, a gente tem um processo de filtragem glomerular, processo de reabsorção tubular. Nessa etapa, o rim seleciona as substâncias que devem voltar e devolver tais substâncias ao meio interno. Então, existem dois fluxos no que diz respeito ao néfron. Existe um fluxo sanguíneo que entra e sai, e existe um outro fluxo que é relativo à filtração sobre o sangue que vai formar a urina. Então, existem algumas substâncias que são filtradas. Vou já apresentar a vocês o processo de filtração por parte do néfron, certo? E essa solução, vamos dizer assim, que é formada, né, que é o volume filtrado, ele vai se converter em urina, tudo bem? Vai passar por vários vasos por parte do néfron, que por sua vez vai se converter em urina, e o rim vai ter todo um processo de expulsão dessa urina por parte de todo o sistema urinário, né? O aparelho urinário, tá? Mas a gente vai se atentar muito mais
no que diz respeito a esse processo de filtração, reabsorção e secreção tubular, certo? Nessa etapa, o rim expulsa substâncias que foram filtradas, mas devem ser excretadas em quantidades maior do que a filtrada. É um mecanismo complementar da filtração, né? É que no caso existe uma outra etapa de filtração que eu vou apresentar a vocês também, tá? Mas que é fundamental. Às vezes tudo que é filtrado pode voltar para o fluxo sanguíneo, certo? E muitas das vezes tudo que é filtrado do sangue vai se converter em urina, certo? Isso depende da conveniência ali do funcionamento do mecanismo do próprio néfron, certo? Ele tem esse processo de seleção, ocorre naturalmente. A secreção se dá em estruturas pós-glomerulares. A secreção é um mecanismo importante nos processos de regulação do meio interno. Existem processos secretórios ativos e passivos. Então, a secreção está muito relacionada com as substâncias que vão ser expelidas, né, do próprio néfron. Novamente, o néfron ele é uma unidade funcional. Existem vários néfrons dentro do rim que se comportam da mesma forma, tá? Então, resumidamente, ocorre o processo de excreção, que é filtração glomerular e secreção tubular, e o processo de reabsorção, certo? Das substâncias que no caso ocorre uma reabsorção tubular, certo? Vamos já ver com mais detalhes isso aí. Então veja, esse aqui é uma estrutura, né, uma representação do próprio néfron, faz parte do rim, certo? Então basicamente o néfron ele é o que é de fundamental no rim, certo? Para desenvolver todos esses processos, tanto de filtração, de reabsorção e secreção. Anatomia funcional do rim. A unidade básica é o néfron e funciona da seguinte forma: o sangue entra pela artéria aferente, certo? Então, bem aqui nós temos a arteríola aferente. O livro cita a artéria aferente, certo? Então, vamos logo destacar aqui. Aqui o sangue vermelho é o sangue arterial. O sangue venoso é o sangue, né, com essa cor um pouco mais voltada para o roxo, né, para o lilás. Então aqui o que entra é sangue arterial, entra pela arteríola aferente, certo? Então vamos só se atentar por onde aqui o sangue oxigenado entra, né? Ele entra aqui nas capilares glomerulares, no caso são capilares que existem aqui no glomérulo, né? O glomérulo é toda essa região aqui, é toda essa região circulada aqui, certo? Essa esfera, vamos dizer assim. Acima dele está a cápsula de Bowman, que é também uma região que ela é impermeável. Por aí você não tem passagem do sangue, né, para fora do néfron, vamos dizer assim, certo? Então veja, passa pelos capilares aqui, bem aqui já acontece o processo de filtração, mas eu vou discutir mais adiante. Vamos seguir agora que passa pelo processo de filtração, mas o sangue continua. Então ele vai pela arteríola eferente, segue em movimento, ele vai passar por toda essa estrutura capilar aqui, e essa estrutura capilar está intimamente ligada com esses vasos aqui, ó. Túbulo contorcido proximal, túbulo contorcido distal, certo? Aqui na alça de Henle, certo? Isso aqui no caso são os capilares peritubulares, que estão intimamente relacionados, e por aqui pode haver um processo de reabsorção, certo? Também poderá acontecer. Veja, esse setor aqui, onde o sangue passa, ele vai... Existe todo esse contato íntimo que pode promover a própria difusão de substâncias, né,
mas também ocorre o processo de oxigenação das células. Então aqui perde bastante oxigênio e depois sai por todas essas estruturas aqui, né, do néfron e retorna para o organismo, né, no caso, na forma venosa, certo? Sangue venoso. Tudo bem? Então veja, bem aqui ocorre o processo de filtração. O sangue vai, perde umas partículas pequenas, que no caso são sódio, cloro, né, água, entre outras substâncias também, certo? As proteínas que circulam no plasma sanguíneo, por exemplo, no sangue, né, elas não conseguem ser filtradas, certo? O livro destaca muito bem que é praticamente zero a quantidade de proteínas que são retidas aqui, que vai ser expelida pela urina, certo? Se de alguma forma isso acontecer, o néfron não está agindo corretamente, certo? O sistema de filtração não está agindo. Então, o ideal que aconteça é que as proteínas continuem ainda pelo sangue, passe pelo néfron e volte novamente para o organismo. Tudo bem? Então, são partículas que são filtradas, como sódio, como cloro, certo? Água, algumas outras partículas que são ionizadas também, certo? Que no seu conjunto ela vai se formar a urina. Quando um processo de filtração acontece, ela vai formar uma substância, que no caso é a ureia, certo? Então essa ureia ela vai passar por todo esse circuito, vamos dizer assim, né? Que é muito bem representado pelo túbulo do tecido proximal, pela alça de Henle, volta, segue diante, passa pelo ramo ascendente da alça de Henle, certo? E muitas das vezes aqui existe ainda o processo de reabsorção, que é uma espécie de reaproveitamento das substâncias. E logo vai para o ducto coletor. Então é daqui que essa substância, a ureia, ela é expelida, certo? Ela vai passar e vai para o uréter e logo mais vai para a bexiga e ser expelida, certo? Na sua totalidade, ok? Então, basicamente, esse é o processo fundamental que ocorre no sistema renal, certo? A gente vai entrar em detalhes mais adiante. Em seguida, os dois fluxos desembocam na veia renal. O que seria a veia renal? A veia renal seria essa veia que vai sair o sangue, certo? É o sangue, no caso, a volta do sangue venoso, certo? No caso, voltando à circulação venosa geral. Ao passar pelo glomérulo, que é essa cápsula aqui, é toda ela, né? A cápsula é a parte que está em volta dela. Uma fração de água e pequenos solutos passam pela membrana filtrante, que são os capilares glomerulares, certo? A qual promove filtração do sangue, que está enriquecido de proteínas e segue pela artéria eferente, que no caso é o que traçamos aqui como fluxo sanguíneo. Tudo bem? O líquido filtrado é contido pela cápsula de Bowman, que é impermeável, ou seja, o líquido ele não sai do glomérulo, certo? Daí o fluxo filtrado se desloca para os túbulos proximais, certo? No caso, a alça de Ehler e passa aos tubos distais e daí ao tubo coletor. No caso, é a saída aqui da própria ureia, né? Tudo bem? Parte dos componentes dos filtrados voltam para o trajeto sanguíneo. No caso, é o processo de reabsorção acontecendo aí também. E outra parte segue para a formação da urina, que por fim passa pelos túbulos coletores, chegando aos cálices ureteres e bexiga. Certo? Forças físicas na filtração. Então veja,
Deixa eu só voltar aqui. Aqui no glomérulo ocorre o processo de filtração, certo? Mas para esse processo de filtração acontecer, ele acontece devido a uma variação de pressão ali existente. Então existe a pressão que é devido ao sangue e a pressão que é devido à urina, certo? Então existe dois tipos de pressão, que é devido ao sangue, que é devido à urina. Essa pressão aqui, HID, ela é denominada de pressão hidrostática. Só que ela é pressão hidrostática de quem? Do sangue. Existe a pressão hidrostática da urina. Existe a pressão osmótica do sangue e existe a pressão osmótica da urina. Certo? Então, essa variação de pressão existente ali que possibilita com que o filtrado seja formado nos vasos onde vai justamente ser expelido a substância ali, certo? Então vamos lá. Por que se forma o filtrado? A causa é a soma das forças a favor e contra a formação, com resultado a favor. Enquanto as forças devido à pressão hidrostática de setores similares, sanguíneo e urinário, se opõem, as forças devido à pressão osmótica, que é o POM da urina, no caso, é o que? Desprezível. Por isso que nós consideramos aqui zero, tudo bem? Aí pede para mim ir para o quadro para falar um pouco mais de detalhes sobre isso. Então vamos pensar aqui. Aqui nós temos, vou fazer um trabalho de vaso assim. Isso aqui no caso é artéria aferente, certo? Aqui. Vou colocar só artéria aferente, tá? E aqui é artéria eferente, certo? E aqui está o glomérulo. Vou colocar assim, para melhor. Então veja, o que passa pela artéria aferente é justamente o sangue, certo? O que fica contido aqui como filtrado é justamente o que vai na forma de urina, certo? Vai passar pelos vasos para ser expelido na forma de urina. Então veja, aqui dentro existe a pressão hidrostática sanguínea e a osmose. Vou colocar aqui essa também, tá? Vou colocar só uma osmose sanguínea, tudo bem? Veja, a pressão aqui que está existente, ela tem uma certa orientação. Ela segue uma certa orientação. A pressão hidrostática, ela é de dentro dessa região que liga arteriolar aferente e arteriolar deferente. Ela segue essa orientação aqui, a pressão hidrostática do sangue. A osmose, ela segue uma orientação oposta. A osmose do sangue, ela segue uma orientação oposta. E aqui dentro, a pressão da urina, ela segue uma orientação, pressão hidrostática da urina, ela segue essa orientação aqui. E quanto à osmose urinária, praticamente não tem ação nenhuma, certo? Então veja, quando a gente faz o que acontece aqui é a pressão, no caso devido ao sangue, certo? Ela tem resultante de dentro dessa estrutura para dentro do glomérulo e vai conter justamente esse volume filtrado, certo? E existe uma pressão oposta aqui por parte da substância formada pelo filtrado, certo? Então veja bem, aqui dentro, no total aqui, existe o que chamamos de pressão do filtrado, certo?
A pressão do filtrado ela é dada pela pressão hidrostática do sangue, certo? Que está nesse sentido aqui, menos a pressão que pressão hidrostática devido ao filtrado, que é a urina, certo? Mais, aqui um parênteses, mais a pressão devido à pressão osmótica, né? Que eu coloquei OS. Isso tudo são pressões, tá? Certo? Então, veja, esse resultado aqui me dá um valor que ele é positivo. Se ele é um valor positivo, ele tem o quê? A resultante de dentro dessa estrutura que liga a arteríola aferente e a arteríola eferente para dentro do glomérulo, certo? E lá fica o que chamamos de volume filtrado. Chamamos de volume filtrado, tudo bem? O que mais eu queria falar para vocês? Então, aqui, nesse processo de filtração acontece por uma difusão, certo? Mas ocorre devido o quê? A diferença de pressão e uma estrutura, uma parte, no caso, um gradiente osmótico que acontece, né, dentro do glomérulo para dentro dessa estrutura que liga a arteríola aferente e a arteríola eferente. Tudo bem? Só para deixar mais claro, essa parte das forças físicas para a filtração. Certo? Então veja, o que eu fiz ali, aqui nós temos dados, né? Foi justamente isso aqui, certo? Eu denominei só de OS, tá? Aqui é a pressão osmótica, a pressão hidrostática urinária, né? Quando a gente verifica a pressão no filtrado, a gente verifica através dessa relação aqui, certo? Uma vez que ela tem que entrar para dentro do glomérulo, então vai ser toda essa quantidade devido ao sangue, menos toda essa quantidade, né, devido à pressão urinária, mais a pressão osmótica que também vem de dentro do glomérulo para dentro do sangue, certo? Quando a gente faz essa conta, a gente tem uma pressão positiva ali, então a gente também determina a orientação, certo? Que é de dentro dessa estrutura que liga a arteríola aferente para a arteríola eferente para dentro do glomérulo. Então aí acontece o processo de filtração, certo? Essa pressão é suficiente para expulsar o fluido e os solutos de pequena massa molecular que vão formar o filtrado. A pressão da filtração é um mecanismo altamente eficiente para controlar o volume filtrado, certo? Quando a pressão de filtração aumenta ou diminui o volume filtrado, acompanha as variações aumentando e diminuindo, né, na mesma correspondência. Então, veja, se a pressão sanguínea for maior, certo? O que acontece aqui? Se a pressão hidrostática devido ao sangue for muito grande, certo? Se for muito grande, o que acontece com a pressão devido ao filtrado? Ela aumenta também. E isso sinaliza o quê? Uma maior quantidade de filtrado ali ocorrendo. Então, quando isso acontece, provavelmente você vai, né, dedicar-se a expelir muito mais urina, vamos dizer assim, certo? Mas isso acontece por alguma razão. Então, a razão que acontece é justamente o aumento do fluxo sanguíneo. Tudo bem? E logo mais a gente vai ver que existe um processo de vasoconstrição que vai controlar essas duas regiões aqui. Vai já ver isso. Justamente para diminuir ou aumentar a pressão aqui devido à circulação sanguínea. Isso vai determinar a quantidade de urina que vai ser expelida, certo? Por parte do nefro. Tudo bem? E toda aquela estrutura lá dos ductos tubulares por onde a urina vai passar, certo?
Onde que eu estava? Quando a pressão filtrada aumenta ou diminui, o volume filtrado acompanha as variações, aumentando e diminuindo também. Esse mecanismo é feito através da vasoconstrição das artérias aferente e eferente. É justamente esse ponto, né? E a gente toca aqui. Essa pressão, devido à circulação sanguínea por essa estrutura, é devido ao que chamamos de vasoconstrição. Eu vou só ajeitar aqui. Vou ampliar mais aqui um pouco para a gente ter uma ideia. Então veja, existe processo de vasoconstrição em que ocorre um estrangulamento em cima, certo, dessa estrutura ou embaixo. Então, quando ocorre um estrangulamento aqui, a gente pode ter várias situações que a gente pode interpretar, certo? O que a gente pode interpretar aqui é o seguinte: a pressão aqui, se no caso a vasoconstrição ocorrer aqui, certo? O que acontece com essa área aonde o fluxo vai entrar, certo? Então essa área aqui aonde o sangue vai entrar, ela diminui, certo? Se ela diminui, a gente vai lá de novo analisar através da relação de fluxo. O fluxo, tanto numa região como outra, é o mesmo. E o fluxo é dado pela área vezes a velocidade. Se a área diminui, o que acontece com a velocidade? Né? Para manter o mesmo fluxo. Se isso diminui, esse produto aqui, a velocidade tem que aumentar. Certo? Então, se a velocidade aumenta nessa região, o que acontece com a pressão aqui existente? Foi na aula anterior? Circulação sanguínea. Eu apresentei essa relação aqui para vocês. GH. Isso aqui é igual a uma constante. Certo? Veja, o H nesse caso não vai contribuir porque é uma estrutura pequena dentro do rim. Então, a altura não importa. Então, a interpretação só vem nessas duas quantidades. Certo? Então, veja, para manter isso constante, o que acontece com a velocidade acontece o contrário com a pressão, certo? Então, se a área diminui, a velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, a pressão diminui, certo? Então, aqui no caso, a pressão nessa vasoconstrição aqui, na estrutura arteriolar aferente, a pressão que diminui porque a velocidade aumenta, certo? Se a pressão diminui, o que vai acontecer? A quantidade de filtrado vai ser menor, certo? Então aí vamos considerar essa uma primeira situação. Uma primeira situação, a quantidade de urina que vai ser expelida, vamos colocar aqui no nosso túbulo, né? Vamos pensar vai ser essa quantidade aqui. No livro ele te dá a quantidade em média, né? No caso de 5, não sei se é milímetro, ele não dá certo. Então aqui ele denota 5. Acho que é só como um efeito de comparação, certo? Então vai ser uma quantidade 5. Agora, vai formar filtrado? Vai, mas vai ser em menor quantidade nesse caso. Vou colocar aqui, menor quantidade. Certo? Agora vamos para uma situação 2 da própria urina. Qual é a situação 2? Quando essa vasoconstrição acontece no quê? Na arteríola eferente. O que vai acontecer com a pressão aqui dentro? Alguém já pode me dizer? Me adiantar aí?
É só você pegar a relação de fluxo, pegar a equação de Bernoulli e fazer a devida interpretação. Quando você estabelece bem aqui, colocar aqui normal, a vasoconstrição já não vai mais acontecer aqui, agora vai acontecer aqui, certo? Com a vasoconstrição aqui, nesse caso. Certo? Sabendo que o fluxo é esse aqui, o fluxo sanguíneo. Agora sim, né? O que vai acontecer é que essa vasoconstrição, vou colocar só VA, tá? VC, vasoconstrição, tudo bem? Essa vasoconstrição vai fazer com que a velocidade aqui dentro aumente ou diminua? Antes era velocidade alta. Agora, quando acontece aqui, o que acontece com a velocidade? Ela diminui. É como se você estivesse prendendo ali, tipo, vamos pensar ali numa mangueira, né? Uma mangueira saindo água. Quando você prende a mangueira com força mesmo, você vai ver que a velocidade aqui nessa região, ela diminui. Então aumenta a pressão aqui nessa região, certo? Aumenta a pressão, enquanto lá fora a velocidade aumenta. Então aqui há uma saída, certo? Maior. No caso, há um aumento, não há um acréscimo na velocidade, mas aqui a velocidade diminui. Aí, novamente, pega a equação de Bernoulli e a equação de fluxo das substâncias, que no caso é o fluxo sanguíneo, certo? Aqui no caso, o que vai sair com velocidade maior é aqui, mas a velocidade nesse caso, o quê? Nesse caso, diminui. Então, o que acontece aqui dentro, nesse ponto? A pressão, de acordo com a equação de Bernoulli, aumenta, certo? A pressão aumenta, logo a quantidade do volume filtrado aumenta também. Então, nessa vasoconstrição aqui, no caso, numa segunda situação, o que acontece com a quantidade de urina? Aumenta ou diminui? Se aumenta o volume filtrado, a quantidade de urina que vai ser expelida, ela aumenta. Então, novamente, a primeira vasoconstrição, aqui a área diminui, logo a velocidade aumenta aqui dentro. Se a velocidade aumenta, a pressão diminui, quantidade de filtrado menor. Se a vasoconstrição acontecer aqui, o que acontece com a pressão aqui dentro? Ela aumenta porque a velocidade diminui. É o exemplo lá da mangueira, quando você aperta a água, a velocidade da água diminui lá dentro. Se a velocidade diminui, a pressão aumenta, logo a quantidade de filtrado aumenta. Tudo bem? Esse processo que acontece para a filtração, né, acontece nessa estrutura das artérias aferente e eferente com o glomérulo, também ocorre na tentativa de aumentar a densidade sanguínea, caso seja necessário, certo? Se o filtrado for muito grande, né, em cada processo ocorrente em um néfron, o que acontece com o sangue? A densidade aumenta bruscamente. Se acontecer em grande quantidade esse processo, esse mecanismo todinho, a densidade ela aumenta bruscamente e, na maioria dos casos, a densidade do sangue que aumenta, né, favorece o que chamamos de, no caso do aumento de pressão. Então, a pessoa fica hipertensa nesse sentido, certo? Isso pode acontecer nesse sistema de filtração, certo? Claro, existem outras situações também que poderá acontecer para a pessoa ser hipertensa, certo? Mas, principalmente aqui,
Isso acontece com frequência, tá? Então, se a pessoa urina muito, vocês podem pesquisar aí, né? Se a pessoa urina muito, pode ter certeza que ela tem um certo problema de pressão. Veja o quanto que isso está relacionado, né? Correlacionado com a variação de pressão no organismo, certo? Então, a vasoconstrição da artéria aferente é também um mecanismo físico para evitar a formação de excesso de filtrado em indivíduos hipertensos. Então, veja, se o indivíduo é hipertenso por um outro motivo, né? Então, a formação de filtrado poderá acontecer também de forma exagerada, certo? Mas o que acontece é que essa vasoconstrição ela é justamente para evitar esse tipo de problema. Se o indivíduo é hipertenso, certo? A vasoconstrição acontece em cima ou embaixo para controlar essa densidade sanguínea, certo? Mas o inverso poderá acontecer também. Outro mecanismo de compensação ocorre quando há vasoconstrição da artéria eferente. O filtrado aumenta, mas simultaneamente sobe a concentração de substância no plasma, certo? No caso aqui acontece a reabsorção, né, no sistema, que é um reaproveitamento das substâncias, ou seja, as substâncias que estão no filtrado pode retornar justamente, claro que por osmose, né, pode retornar para a circulação sanguínea, certo? Reaproveitando aquela substância ali para um outro fim e assim seguir os processos biológicos, certo? Reabsorção de algumas substâncias. Então, veja, essa questão da reabsorção, eu gostaria de comentar um pouco com vocês, né? Veja, aqui nós temos substância a água, o sódio, o cloro, ureia e glicose. Veja que esse mecanismo de reabsorção, que eu vou já usar o quadro para exemplificar, no caso, em transporte ativo, acontece mais ou menos em 15% para a água. Então, muito mais por transporte passivo, acontece essa reabsorção. Ou seja, o que é aproveitado por essa estrutura do néfron, um processo de reabsorção, a água é reaproveitada 85% dela, certo? Então, 15% mais ou menos, certo? É reaproveitado de forma ativa, certo? O que é passivo é reaproveitado de forma 85% aproveitado. Então é muito mais simples, né, você reaproveitar a água nesse processo aí do néfron, certo? Agora, para o transporte ser ativo, certamente a gente vai retomar lá os conceitos em aulas anteriores, que o transporte ativo ele exige uma perda de energia. Então, ele pode acontecer? Pode, mas é em função de alguma outra problemática, certo? Então, o organismo é forçado a reabsorver água, certo? Em uma porcentagem de 15%. Então, o transporte passivo ocorre justamente sem perda de energia quando tudo está acontecendo normalmente, certo? E esse reaproveitamento ocorre em 85%. O mecanismo no processo reabsorção que acontece dentro do néfron, 100% ocorre com sódio, certo? Transporte ativo. Então, no transporte passivo, praticamente 0%. Então, se há uma necessidade de reabsorver sódio, vai haver perda de energia, tá? No caso aqui do cloro, 99% tem uma reabsorção passiva. Então, o organismo, de alguma maneira, ele aceita o retorno do cloro para o sangue, certo? A ureia, 50% passivo, certo? 0% aqui. Então, transporte ativo com perda de energia praticamente não ocorre, e 50%, né, do transporte passivo ocorre, né, que forma justamente a ureia,
certo? E a glicose aqui no caso, como ela é uma proteína, né, também, ela é importante, ocorre em 100%, certo? Então, a glicose, ela ocorre aí de forma ativa, a reabsorção, ela ocorre no 100%. Caso de alguma forma ela vai para o sistema, para os vasos que expele a urina, né? Então, há um mecanismo ali ativo para retornar justamente para o fluxo sanguíneo. E isso ocorre em 100%, tá? Quando ocorre aí, no caso a glicose sendo uma proteína, para isso ser expelido, ela retorna novamente ao sangue. Tudo bem? Em 100% dos casos, ela retorna. Quantidade. Água em quantidade, que é isso que estava no livro, tá, pessoal? Mas eu acredito que é em 180 gramas. Filtrado, certo? Que é filtrado 180, que é reabsorvido 179. O que é reabsorvido é em torno de 99%. Então, passa pelo processo de filtração, mas de alguma forma é reabsorvida também, certo? Nessa certa quantidade. Quantidade, 600 gramas de sódio positivo, o que é reabsorvido 99,5%, certo? Que é filtrado 600 gramas, que é reabsorvido 597 gramas, que corresponde a 99,5% de reabsorção. Tudo bem? Isso o que? O transporte ativo. Filtrada, quantidade filtrada de cloro. De 800 gramas, 794 gramas é reabsorvido. Então corresponde aí 99,2% de reabsorção. De 60 gramas de ureia, 30 gramas é reabsorvido. E corresponde aí 50% de reabsorção. 180 gramas filtrada, 180 gramas é reabsorvido. No caso, volta para o sangue, que a glicose é uma proteína, 100% de reabsorção. Certo? É só alguns exemplos que acontecem dentro do néfron, no mecanismo de reabsorção. Tudo bem?